Ele acrescentou que o tempo continua a avançar. Então ele deve citá-lo e chegar a um acordo com ele. Doc olhou para ela e pensou que isso é tudo. Depois do que ele passou, então ele decidiu recorrer a ela, dizendo que o tempo não só avança. Então ela, como uma deusa, deveria saber disso. Imediatamente após essas palavras, ela jogou o garfo na mesa e estalou a boca em desagrado. Quando, de Tudo repente, ficou repente, cinza e começou a congelar. E Doc ficou surpreso com o que estava acontecendo. Agora, toda a sala parecia congelada no momento. E ainda estava cinza. Perséfone levantou-se de seu assento e olhou para ele. Descontente, ele estava muito zangado e preocupado. Pensando que se a alma é uma ficção, então o que está tão assustado Agora, dentro dele, ela apenas baixou a cabeça e começou a rir. Então toda a sala voltou à sua cor. E tudo o que havia congelado foi descongelado. E ela disse que isso era bastante interessante. E agora ela entende que tipo de singularidade os outros deuses estavam falando sobre. Ela olhou para frente com olhos semicerrados e pupilas amarelas. Ela descansou a cabeça nas palmas das mãos e olhou para ele com um sorriso malicioso. Doc olhou para cima, percebendo que seu sorriso havia mudado. E agora ele realmente estava na cova do tigre. Então ele decide dizer que sabe muito mais. Ele imaginou o enorme robô em sua cabeça, dizendo que ele viu isso muito inacabado. Grande gigante subindo de sua cadeira. Ele colocou a mão para frente, dizendo a ela para fazer um acordo com ele. E ele vai ajudar a terminar no menor tempo possível. Tempo, mas ela decidiu ser sarcástica, dizendo a ele para parar, porque um grande soldado é realmente importante. Mas eles podem acabar com ele sem a participação do Doc. Dessas palavras, Doc cerrou os punhos com desagrado. E olhou para ela, percebendo que não funcionava. Essa situação a fez rir um pouco. E ela, sorrindo, disse que ela pensaria sobre o negócio, mas apenas se ele aceitasse seus termos. Então ele deveria dizer a ela como ele sabe disso. Doc olhou para ela com suor no rosto e disse: ele não poderia fazer isso. Ele não poderia explicar mesmo se tentasse. Ela baixou a cabeça, simplesmente olhou para baixo e ficou em silêncio. E então, olhando para ele, ela disse que era isso que ela pensava. Doc ficou muito surpreso, porque ela começou a dizer algo, mas um som estranho ocorreu, por causa do qual ele não ouviu o que ela estava dizendo. Avisos apareceram na frente dele, em que foi que muitas escrito: constelações não podiam acreditar em seus ouvidos. E todos ficaram muito surpresos. Ela virou a cabeça e gritou desagradavelmente que convidados indesejados devem permanecer em silêncio. Doc cerrou os punhos com raiva, não entendendo o que ele tinha acabado de ouvir. E então, ele decidiu perguntar novamente o que ela tinha acabado de dizer. Ela voltou o olhar para a janela de notificação. Negou e disse que ela não tinha dito nada. Havia aquele som de censura na mente do Doc. E ele pensou que não conseguia pronunciá-lo corretamente. Mas o que foi dito foi sem dúvida filtrado.
antes de chegar aos seus ouvidos. Ele ficou muito surpreso, porque ele entendeu que o filtro foi aplicado quando a corporificação encontrou informações não revelado no script. Mas isso era impossível, porque ele tinha lido o romance inteiro. Então, que isso poderia significar? Ele imaginou seu telefone atrás dele e entendeu que havia algo que até ele, que tinha lido Métodos de Sobrevivência para a própria capa, não sabia sobre Perséfone sente-o-sei em um trono, perto de uma mesa com um grande número de pratos diferentes. E olhou para a mensagem do sistema. Doc, carrancudo, sentou-se em frente a ela e se perguntou o que era possível. Então, de repente, Perséfone se virou para ele. A mensagem do sistema começou e ela se desculpou, acrescentando que ela se cansou de sua hospitalidade. O protagonista sentou-se no trono. E ela continuou a dizer que o submundo não precisava negociar com ele. Ele olhou para frente, com medo. E ela acrescentou que eles poderiam forçar informações dele de outra maneira. A mão de alguém apareceu na frente dele e tocou seu queixo. Perséfone acrescentou que aguentou o melhor que pôde. Isso é tudo de repente. Ela era completamente um lado dó. E o empurrou no peito. Então acrescentou que ele parecia delicioso. Ela sorriu e lambeu os lábios. E Doc virou pálidas gotas de suor fluíram de seu rosto. Suas mãos estavam tremendo, e ele apertou o apoio de braço. Então, disse ela ia prejudicar a encarnação. Envolvidos no cenário. Mas ela não tinha medo de punição. Perséfone, olhando para o protagonista, respondeu que não entendia nada. Que forças ele estava lidando com? Ele pensou que ela não suportaria as consequências de violar a regra patética da probabilidade. Doc respondeu que sua constelação, o público não permitiria isso. Ao qual ela respondeu que esta ralé pode enfrentar o rei do submundo. De repente, ela se virou e viu mensagens do sistema aparecendo na frente dela, em que foi escrito que a constelação Prisioneiro do Círculo Dourado estava agarrando sua equipe com um desafio em seus olhos. O juiz de fogo estava sacando sua espada militar. E o conspirador oculto estava alegremente incitando os outros. A aura escura apareceu ao redor de Perséfone, ela olhando com raiva na frente dela. Disseram que queriam experimentar o poder do submundo em suas próprias peles. O céu escureceu, uma aura escura emanou dela. E um enorme furacão apareceu no céu. Doc, carrancudo, olhou para ela e pensou que agora ele se tornaria uma vítima de sua briga. Então ele de repente disse que ela gosta de histórias e eles poderiam torná-la objeto de um acordo. Repente, Perséfone se virou e uma mensagem do sistema. Parecia que a constelação escondeu o esquema. Estava ouvindo atentamente para ele. O protagonista se levantando de sua cadeira, franziu a testa e disse que se eles o ajudassem, ele vai mostrar a história mais emocionante do mundo.
Tal história fará aquele bife parecer lixo. Para ela, Perséfone, olhando para frente, perguntou que ele permitiria que ela o comesse. Doc respondeu que, com um gosto como o dela, era improvável que ela precisasse de comida. Então ele levantou a cabeça e acrescentou que ela provavelmente já estava cheia. Ouvindo esta, Perséfone sorriu e respondeu que queria conseguir o que queria, sem deixá-la tentar nem um pedaço. Doc, sentado em uma cadeira, respondeu que desejava a ela um bom apetite. Mas se ela comeu agora, ela passaria o resto de seus dias em agonia agonizante. Ele sorriu e acrescentou que ele estava totalmente ciente de que a chance de provar a maior delicadeza de sua vida estava tão perto, mas ela simplesmente não podia resistir. Perséfone sorriu amplamente e então perguntou como ele conseguiu tanta confiança. O protagonista respondeu calmamente que ele foi capaz de repelir seres fora do tempo e do espaço, sem a ajuda de constelações. Ele derrotou os estressores sem depender de uma constelação. E até parou a invasão de desastres. Perséfone, encostada na mesa, ouviu com calma e o Doc continuou a dizer que estes eram apenas 5 cenários. E agora ele estava sentado aqui no submundo, negociando com ela. Então ele abaixou a cabeça e franzindo a testa. Acrescentou que ela não se perguntou o que mais ele poderia alcançar. Perséfone, abaixando a cabeça, respondeu que ele era bom em coçar com a língua. Mas por que ele considerou isso um acordo? Um segundo depois, ela olhou na frente dela surpresa. E Doc respondeu a considerá-lo namoro. Ele sorriu amplamente e depois olhou para cima. Ele disse que estava absolutamente falando sério. Ele poderia criar para ela uma história, os gostos que ela provavelmente nunca tinha tentado. Tão suculenta que sua boca não parava de fluir. Por um momento, Perséfone olhou na frente dela surpresa. E o protagonista pensou que seria estúpido pensar que ele poderia fazer com a constelação que, em geral, uma encarnação comum poderia oferecer a alguém como ela. Tudo o que restou foi mentir, blefe e balbucie vitorioso. Perséfone em pé na frente do sorridente Doc. Pensei sobre isso e disse que nem sabia. Ela colocou a mão na bochecha e, sorrindo, disse que eram todos os mesmos homens. O protagonista pensou que em cada mentira deve haver uma pitada de verdade. Ele levantou a cabeça e disse que não estava aqui para flertar com ela. De repente, ela regalou os olhos e olhou para frente com surpresa. E o Doc acrescentou que ele precisava do pai do grande cavaleiro. Depois de um segundo, ela levantou a cabeça e riu alto. Por toda a sala, o protagonista olhou frente dele com desagrado, e ela respondeu que estava interessada. Então ela se sentou na mesa e, sorrindo, ela encostou a cabeça na mão, dizendo que então deixe-o realizar uma façanha por causa dela. Doc olhou na frente dele surpreso. E ela acrescentou que ele havia prometido a ela um anúncio emocionante. História, deixe-o cumpri-la.
e ela encontraria a pequena alma. Ele estava tão diligentemente procurando. Um segundo depois, uma mensagem do sistema apareceu na frente dos surpresos. Protagonista, em que foi escrito que um novo cenário oculto foi ativado. Franzindo as sobrancelhas, ele olhou para frente. E pensei que Hércules teve que realizar até 12 feitos. Perséfone sorriu e levantou o dedo. Apresentou uma enorme cobra preta. E então disse que sua façanha era cortar a cabeça da cobra e trazê-lo para seu doque, olhando com medo na frente dele. Introduziu uma enorme hidra de várias cabeças. E depois disse que era aquele com muitas cabeças. Perséfone respondeu que ela não estava falando sobre a hidra. Então ela, olhando para o protagonista, disse que as pessoas vão começar com sorte, que ele é apenas uma sombra pálida de Hércules. Dele, ela precisa de outra cobra. Doc respondeu que ele não pode ir longe da localização do cenário. Ao qual a garota disse que ele não se preocupava. A cobra estaria perto de seu alvo atual. Então ela estalou os dedos. E uma grande tela do sistema apareceu na frente deles. Olhando para ele, ele pensou que agora entendia como ela os estava observando. Olhando para a tela do sistema, ele viu árvores e grama após o qual ele pensou que este era o local do sexto cenário. Então ele olhou na frente dele surpreso, pensando no que ele estava vendo. Agora na tela viu uma garota com um homem. A menina disse ao homem para cortar árvores e fazer um teto sobre suas cabeças. Isso é sobre o tópico dele. E o homem respondeu que era dono de uma casa, não um construtor. A tela ampliada e Doc viu Gong e Pílula fazerem ranço, abrindo bem a boca e olhando para o lado. Ele se perguntou como isso era possível. Porque o sexto cenário ainda não havia começado. Perséfone, olhando para ele, perguntou que ele decidiu assumir isso. Ela colocou a cabeça na mão e disse que esta não era uma tarefa fácil. Mas outro seria indigno de derrota. O protagonista franzindo a testa e olhando para frente. Pensei que ela precisava de uma cobra. Um segundo, depois ele se levantou, olhando para frente com desagrado. Doc desapareceu, as portas atrás dele abertas. E uma luz brilhante derramou. A última coisa que ele disse foi que faria isso. Perséfone foi deixada sozinha na sala. Olhando para a mesa que estava cheia de vários pratos. Então ela desviou, o olhar uma sombra apareceu na frente dela e ela levantou a mão, dizendo a ela para limpar a mesa. Então de repente ela levantou a cabeça e ouviu uma voz. Alguém perguntou por que ela fez isso. Perséfone sorriu e respondeu que era realmente seu querido marido introvertido que se dignou a levantar a voz. A pessoa desconhecida respondeu que fez uma pergunta. A menina levantou a cabeça para o teto, na escuridão, e disse que o próprio Hades queria isso. Hades respondeu que não pediu nada a ela. Perséfone, sorrindo, acrescentou que ele raramente gostava de qualquer encarnação.
lembrando Doc que estava andando pelo porão com monstros. Ela acrescentou que ele gostou dessa moleca. Hades perguntou por que ela permitiu. O curativo Doc se virou e Perséfone respondeu que era tudo porque ele não caiu pela mão. Ele apenas caiu no limiar do submundo. A menina olhou para o teto com um sorriso. E o rei do submundo permaneceu em silêncio. Os monstros começaram a fechar as portas. E a garota acrescentou que ele estava com ciúmes do que Zeus e Hércules tinham. Então ela resolveu o problema com as próprias mãos, dando a ele o que ele queria. Então ela olhou para frente e cerrou o punho. Olhando para a mão dela, ela acrescentou que tinha que dizer que estava surpresa. Até uma constelação mais forte que ela estava assistindo essa conversa. E ela não podia acreditar que todos eles queriam obter algum tipo de encarnação. O teto ficou ainda mais escuro. E disse que os sinais dos próximos dias eram iminentes. Perséfone levantou-se de seu trono e perguntou se eles realmente atacariam. Ao qual o rei do submundo respondeu que era possível que ela se virasse e pediu que ele ainda ficasse com ela. Ela cruzou as mãos e atravessou a sala sorrindo. E então ela olhou para o lado. Ela viu uma janela do sistema em que Doc estava andando junto com os monstros. Depois do qual ela disse que ela iria ansiosamente esperar para ver que história ele mostraria a ela. Perséfone olhou para a janela do sistema com um sorriso e então ela examinou cuidadosamente o Doc, que estava removendo a venda de seus olhos. Doc tendo removido o curativo. Viu uma longa escada no final do túnel, depois do qual ele se virou e ouviu os monstros dizendo a ele para ir por ali. Então ele foi aconselhado a olhar apenas para frente. Ele perguntou o que isso significava ter passado um pouco mais alto. O protagonista se virou. Ele franziu as sobrancelhas e olhou para frente. Então, enquanto ele subia as escadas, ele pensou que a lenda sobre Orfeu diz que, em seu caminho para o mundo dos vivos, ele foi estritamente punido para não olhar para trás. Alguns minutos depois, o protagonista viu uma pequena passagem no final. Ele entrou e olhou para frente. Via apenas escuridão total. Então se perguntou o que aconteceria se ele olhasse para trás. Franzindo a testa, ele pensou em como ele deveria seguir em frente. De repente, uma pequena luz amarela apareceu na frente dele. E então vieram as palavras que ele estava com medo do que poderia estar atrás dele. Ele olhou na frente dele surpreso. E as palavras mudaram, e uma inscrição apareceu na frente dele. Que a pobre criança se sentia da mesma maneira. Mas ele deve se lembrar. Doc olhou para as palavras recém-aparecidas, lendo que ele só podia saber o que estava por vir, sabendo o que estava por trás. O protagonista olhou na frente dele com desagrado. E pensei que o juiz havia dito algo semelhante. Mas ele ainda não entendeu o significado disso. Então, apareceram palavras que ela não poderia trazê-la até ele, porque ele ainda não estava longe da entrada para o labirinto conectando os mundos.
Um segundo depois as palavras desapareceram. E a luz de repente começou a brilhar mais forte. Doc olhou para frente com surpresa. Ele viu uma esfera amarela na frente dele que dizia tio. O protagonista estendeu as mãos para ela. Anne se perguntou o que realmente aconteceu. Talvez este seja Shin Il-sung, da 41ª regressão. Então ele estendeu as mãos para a esfera. Inesperadamente para ele, ela riu. Doc franziu a testa. E pensei que no ponto de unificação do tempo do mundo se move completamente diferente. Talvez para Shin Yus, anos já se passaram desde seu encontro. A esfera amarela de repente perguntou que ela poderia chamá-lo de tio. O protagonista olhando para ela de todos. Beatriz respondeu que ela era mais velha que ele. Ela tinha certeza disso, depois do qual ele pensou que parecia que as memórias de jovens Yuseon eram fortes em sua influência. Doc então olhou para a esfera com surpresa. E ele se aproximou dela com a bochecha. E ela o tocou silenciosamente. Depois do qual ela voou. O protagonista olhou para cima com interesse, olhando para a bola amarela no meio da sala. Ele se desculpou e disse que não poderia salvá-la ainda. Ela respondeu que está tudo bem. A história dela já acabou. De repente, Doc a interrompeu dizendo que está tudo bem. Não acabou, ele franziu a testa e olhou para frente desagradavelmente. E disse que ela passou tantos anos em tormento e não deve terminar com uma nota tão triste. Ele não permitiria porque ele havia feito uma promessa a ela. A esfera olhou para ele silenciosamente. E então, descendo ele, respondeu que ela o conheceu através das memórias deste mundo. Mas por que ele era tão gentil com ela? Doc, colocá-lo de lado, permaneceu em silêncio. E continuou a dizer que ele não a conhecia. Eles definitivamente não estavam se conhecendo. E é por isso que era tudo estranho. De repente, uma garota apareceu perto da esfera. Ela disse que era com ele que ela se sentia compreendida. Você viu? Olhando para frente, disse que o próprio Deus estava parado na frente dela. Ouvindo isso, Doc arregalou os olhos e olhou para frente com surpresa. A garota olhando desesperadamente para o protagonista. Disse a ele para salvá-la. Doc, olhando chateado nos olhos de seu filho, respondeu que ele iria pensar. Que apenas o que estava por trás poderia empurrá-lo para frente. Ele pensou. Agora ele entendeu o significado das palavras de Perséfone. Ele estendeu a mão em direção à esfera, pensando no que estava por trás. Ele tocou a luz amarela. E de repente, caiu em pedaços. Doc achou que para isso, ele deveria seguir em frente. Depois que esta pequena luz amarela subiu, o protagonista, levantando a cabeça. Pensei que, aparentemente, era assim que June se sentia. Ele teve que voltar ao passado tantas vezes. Mas esta era a única maneira que ele poderia. Continuou a avançar de repente. Uma passagem branca apareceu na frente dele. E Perséfone disse que seus poderes permitiram que ele a trouxesse aqui. Por um curto período de tempo, ela o aconselhou a se apressar se ele quiser salvá-la.
Então seu tempo está se esgotando. Doc, olhando para a passagem cintilante. Me perguntei se essa era realmente a saída. Tudo ao redor estava brilhando intensamente. O protagonista olhou para frente com surpresa. Perséfone é adicionado para ele lembrar. Pessoas são coleções de suas próprias histórias. Doc estendeu a mão em direção à enorme passagem brilhante. E Perséfone acrescentou que ninguém sabe quantas histórias permanecerão nela. Da próxima vez que eles se encontrarem, após o qual, uma mensagem do sistema apareceu. Que o cenário oculto da caça às cobras continua. Dificuldade S. Ele deve destruir a cobra. Antes do final do cenário principal, a recompensa é de 80.000 moedas da confiança da rainha. Shin e Gil aparecem na nossa frente. Eles olharam para frente com surpresa. Todo o rosto do Doc estava coberto de suor. Ele pulou de medo, olhos bem abertos, e gritou. Ele deitou, respirando pesadamente, e olhou para frente com medo. Então ele olhou em volta, levantando-se. Ele se perguntou se ele realmente tinha voltado. Depois que ele olhou em volta, várias mensagens do sistema apareceram na frente dele, que dizia que ele havia completado o cenário oculto. Rainha do submundo por completá-lo. Ele receberia 15.000 moedas como recompensa. Doc parecendo desapontado com as mensagens do sistema. Se perguntou se até o novo Takobi estava fazendo seu trabalho. De repente, tudo ao seu redor ficou preto. E uma mensagem do sistema apareceu, que a constelação Deus do vinho e entretenimento parabenizou-o por seu retorno seguro. O protagonista olhando ameaçadoramente para frente. Pensei em como isso o enfurece. Ele viu mensagens do sistema que o Deus do vinho espera que todas as queixas permaneçam no passado. Após o qual ele recebeu 42 moedas após as quais ele pensou sobre e se aquele idiota Dionísio não o jogou no Tártaro. Ele não teria que passar por toda aquela tortura. De repente, outra mensagem do sistema apareceu na frente dele, dizendo a ele que ele havia recebido um novo script oculto. Olhando para a mensagem do grande sistema, em que a principal tarefa era essa caça à cobra. Doc começou a pensar que o feed atribuído por Perséfone tomou a forma de um cenário paralelo. O protagonista franziu as sobrancelhas e imaginou uma cobra enorme. Na cabeça dele, ele pensou, já que ele precisaria de uma cobra no sexto cenário. Ele poderia adivinhar o U que estava esperando por ele lá. Uma mensagem do sistema apareceu na frente dele, que o cenário seria, automaticamente, notificá-lo quando o inimigo estiver por perto. Doc então voltou, Shin, olhando para ele. Perguntou se ele estava bem, e depois acrescentou que filho. Pediu-lhes para ficar de olho nele. De repente, Doc, e a tarefa em mãos, olhou para baixo na frente dele. Sunny estava deitado no chão em um pedaço de papelão. Após o qual o protagonista se lembrou de Perséfone. Shin, olhando para Sun deitado na frente deles, disse que ela adormeceu um pouco antes de ele acordar.
e ela também disse para avisar os outros se ele não acordasse. Doc abaixou os olhos e lembrou como Sam correu para ele. Tentando salvá-lo, ele se perguntou o que exatamente. Ele pediu um favor a ela antes de desmaiar. Ela teve azar porque ela também estava na palmilha. O protagonista sentou-se no chão e cobrindo o rosto com as mãos. Pensei que ele era lixo. De repente, alguém do lado perguntou que ele tinha acordado. Então, alguém pegou sua katana. Von apareceu na frente do Doc junto com Daniel. Ela olhou para ele sorrindo. O protagonista olhou para cima e respondeu que ele viu que eles tinham voltado do sparring. Von disse que sim. Eles estavam se aquecendo um pouco. Era hora de eles partirem. Depois das palavras dela, Doc olhou para cima com surpresa e perguntou se eles deveriam ir. Von, colocando as mãos no cinto, respondeu que os outros já haviam saído. O protagonista, ficando de pé, perguntou o que aconteceu durante a noite. A garota carrancuda respondeu que um anúncio apareceu sobre o início do sexto cenário. Ouvindo este, Doc olhou para a frente com medo, perguntando se era realmente tão cedo. Somos transportados para um grande edifício. E uma multidão de pessoas. Uma mensagem do sistema aparece no céu. Que todos os sobreviventes precisam se reunir na estação Yongsan. Alguém está andando em uma multidão de pessoas. Doc carrega Sam em seus braços, olhando para tudo ao seu redor. Ele e seus camaradas estão caminhando para frente quando, de repente, um vira para o lado e diz que ela não achava que havia tantas pessoas sobrando. Em Seul, de repente, uma grande tela do sistema aparece. Olhando para ele, a menina pergunta o que é. Na tela você pode ver uma floresta e algumas criaturas atacando uma pessoa. O cara com um movimento hábil balança sua lança e corta a garganta do monstro. A enorme carcaça cai no chão. E então o cara ele olha para frente sorrindo. Foi olhar para a tela grande do sistema. Pergunta: quem é esse japonês? Doc acha que provavelmente a famosa encarnação japonesa de Izumi. Ele olha para frente e então começa a pensar sobre como o Tokyo Dome está se movendo mais rápido do que eles. Então eles já começaram o sexto cenário. Depois disso, o protagonista franze a testa e pensa que as encarnações coreanas estão significativamente atrasados em muitas frentes. Depois de suas palavras, uma mensagem do sistema apareceu. Que ele recebeu um novo script. Uma mensagem do sistema apareceu ao lado de todas as pessoas ao seu redor. Disse que sua dificuldade era desconhecida. O limite de tempo era desconhecido. E assim, foi a recompensa. Doc olhou na frente dele surpreso. E as pessoas começaram a falar sobre como não tinha dificuldade nem condições claras. E como eles deveriam passar. Havia apenas perguntas. O protagonista olhou cuidadosamente na frente dele. Então, de repente, ele se virou, ouvir alguém atrás dele dizer que ele pensava apenas em selecionar. Poucos seriam capazes de participar deste cenário.
Doc, olhos bem abertos. Olha para trás, com surpresa. Um cara de roupas compridas caminha lentamente em sua direção. E diz que ele finalmente tem a honra de conhecê-lo pessoalmente. Um jovem em roupas vermelhas com um dragão dourado em